Fala aí, galera, estamos aí trazendo provavelmente o último vídeo desse ano. Vamos fazer aí uma breve retrospectiva daquilo que foi o ano do Botafogo e daquilo que está sendo esse final de ano, né? E como nós temos feito sempre aqui, pedimos a você que deixe seu like é fundamental para que a gente possa estar vendo o nosso vídeo subindo e outras pessoas tendo acesso às nossas informações. A sua inscrição, é fundamental. O sonho continua, 350 até o final do ano. Hoje, dia 28, nós estamos com 349, falta apenas um inscrito para a gente fechar o ano aí com 350. E eu conto com a sua colaboração, que tem assistido nossos vídeos, mas que ainda não se inscreveu. Dá essa moral pra gente, só falta um para 350. E aí o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai arrebentar aí, chegar a 1000 pelo menos. E quem sabe mais, é o nosso sonho, fazer com que o nosso canal cresça, para que a gente possa estar trazendo aí notícias sobre o Botafogo. O nosso ano foi maravilhoso, o nosso ano foi sensacional. O ano de 2024 vai ficar marcado na história do Botafogo, vai ficar marcado na história da torcida do Botafogo. Vamos fazer um breve apanhado. Campeonato Carioca. O Botafogo não se classificou entre os 4 para fazer aquela semifinal do Campeonato Carioca, que eu particularmente, eu tenho dito sempre, eu acho sensacional o Botafogo ficar fora de final de Campeonato Carioca. Eu não estou nem aí para Campeonato Carioca há muito tempo. O Campeonato Carioca é um campeonato falido, não tem serventia nenhuma a não ser garantir uma vaga para a Copa do Brasil. Porque é um campeonato que sequer paga premiação para o campeão. É um absurdo o Campeonato Carioca. Os campos são horríveis, os horários são péssimos. Então, assim, o Campeonato Carioca já era, não existe Campeonato Carioca mais. Eu sou de uma época que o Campeonato Carioca nos dava mais prazer de assistir do que o Campeonato Brasileiro. Hoje em dia, sinceramente, eu torço para o Botafogo ficar sempre em 5º lugar, sem estar forçando barra, sem estar com obrigação de ganhar ninguém, porque é um campeonatozinho sem vergonha, desculpe a expressão, mas não serve para rigorosamente nada. Que o Botafogo seja tricampeão da Taça Rio. Garante a vaga na Copa do Brasil e o resto não tem a menor importância. Mas aí aconteceu um fato muito interessante. Quando o Botafogo ganhou a Taça Rio, alguns amigos, né, do trabalho, de onde eu trabalhei, logicamente, que hoje eu não trabalho mais, debochando, né? O Botafogo bicampeão da Taça Rio, 2º ano consecutivo, 5º colocado, eu não estou nem aí. Mas aconteceu um fato interessante, que quando o Botafogo ganhou, que foi pegar aquela taça, né, da Taça Rio, o Barbosa falou assim, Alexandre Barbosa, falou assim, esse é o primeiro de muitos que virão. E aí, né, que essa imprensa marrom, essa imprensa sem vergonha, caiu de deboche, tirando onda com a cara do Barbosa, tirando onda com a cara do Botafogo, e o final, todos nós já sabemos, né? Botafogo campeão da Libertadores, Botafogo campeão brasileiro. Então o ano foi mágico, o ano foi sensacional. Conquistamos um Campeonato Brasileiro que há 29 anos não víamos. Eu tive o prazer de ser campeão brasileiro em 95. Eu estava no Maracanã, naquele primeiro jogo da final contra o Santos. Vi o Botafogo ser campeão carioca algumas vezes. Tive algumas decepções, enfim, faz parte. E o que coroou o ano do Botafogo, né, claro, numa ordem diferente, foi a conquista da Libertadores da América. Ela veio antes do Brasileiro, mas o que coroou o nosso ano foi a conquista da Libertadores, porque é um título inédito na nossa história. Dos considerados grandes do Brasil, o Botafogo era o único que não tinha conquistado esse título ainda. E esse título foi assim muito importante, porque a gente tirou um fardo muito pesado das costas. Hoje nós podemos dizer para todos os times do Brasil que nós não devemos nada a ninguém. Não devemos nada a ninguém.
Tudo que eles conquistaram, nós também conquistamos. Ah, Mundial. Mundial é uma outra história. Aqueles que conquistaram foi num outro momento. Talvez, o único time que tenha conquistado um título teoricamente mundial com um pouco de diferença tenha sido aí o Internacional, se eu não estiver equivocado. Os demais, sinceramente, aquele jogo único, uma competição que os europeus não davam a menor importância, mas são campeões, a gente respeita, e eu queria muito que o Botafogo tivesse ganhado também, porque conquistas são conquistas, né? Todas elas têm sua importância, com exceção do Campeonato Carioca. No mais, assim, nós não devemos nada a ninguém. O ano foi mágico, o ano foi perfeito. Poderíamos estar fechando esse ano de uma forma ainda maior, de uma forma ainda mais brilhante, se não fosse esse... Deixa eu ver se eu acho uma palavra aqui que não seja muito dura. Se não fosse essa falta de caráter, eu não consigo achar outra palavra. Se não fosse essa falta de caráter de Arthur Jorge. Arthur Jorge, eu falo aqui para vocês sem medo de errar, é mau caráter. Arthur Jorge é sem vergonha. Arthur Jorge é fraco moralmente, porque eu sou sempre a favor de que quando você recebe uma proposta que seja boa para você, que você vá. Sempre falei isso. Se a proposta que estão te oferecendo é melhor do que a que você está, converse e vá embora. Isso é profissional. O futebol só é paixão para mim e para você que está aí do outro lado me assistindo. Para mim e para você é paixão. Para mim e para você é emoção. Para os demais, seja jogador, seja treinador, comissão técnica, é dinheiro. O que move esses caras é dinheiro. E aí tem Luiz Henrique, que joga pra caramba, a torcida tá maravilhada com ele, e tem Savarino e todos mais, mas esses caras são movidos por dinheiro. Se pintar uma proposta melhor financeiramente, esses caras vão embora, porra. Nós é que somos emoção. Nós é que somos apaixonados. Eles não. Eles são movidos a dinheiro. E o Arthur Jorge, esse sem moral desse Arthur Jorge, ele também é movido por dinheiro. Até aí, mal nenhum. Pelo menos na minha concepção. Agora, seja homem. Tenha caráter. Tenha hombridade. Chega pro clube e fala, olha só, vocês estão me pagando X e me ofereceram X e Y. E isso aqui para mim é profissão. Isso é o futuro da minha família. É o futuro dos meus filhos, dos meus netos. Então, eu estou propenso aí. Vocês vão cobrir essa oferta? Não, nós não vamos cobrir. Então, muito obrigado, vou rescindir o contrato e vou embora. Isso se chama hombridade. Ainda que ele tivesse mais um ano de contrato, mas existe uma cláusula de pagamento de multa. Se pagou a multa, tá tudo certo, não existe erro de lado nenhum. Para isso existe uma cláusula de multa. Pagou a multa, ninguém deve nada a ninguém, porque aquilo que foi estipulado foi cumprido. Agora esse cara ficou enrolando, embromando esse tempo todo, correndo o risco de deixar o Botafogo ter que arrumar um treinador às vésperas de uma competição, porque ele simplesmente estava fazendo leilão. Mau caráter, sem vergonha. Mais um português safado que passou pelo Botafogo. E eu não estou generalizando, dizendo que os portugueses são safados. Longe disso, longe disso. Longe disso. Mas é o segundo português que passa pelo Botafogo que é safado, que é sem vergonha, que é ganancioso, que é mentiroso, que é hipócrita. Foi assim com o seu Luiz Castro, sem vergonha. Falou, na véspera de ir embora, ele disse que não tinha proposta de ninguém. No dia seguinte ele foi embora, por dinheiro, e vem com esse papo de projeto. Esse Arthur Jorge é outro sem vergonha, que veio com um papinho de projeto, que é o projeto, que eu vou pelo projeto, eu tenho que ter um projeto grande, o projeto do Botafogo é gigante, tanto que foi campeão do Brasil e campeão da Libertadores. E esse sem vergonha, esse canalha, tá indo embora para treinar um time do Catar, porra, que tá
em 8º lugar lá no campeonato, só tomando piaba. É o projeto? Seja homem, porra. Seja homem, deixa de ser hipócrita, deixa de ser mentiroso, porra. É mais um português safado, que passou pelo Botafogo. E eu vou falar aqui, foi importante na conquista do título, mas eu quero que se dane, porque o Botafogo é infinitamente maior do que qualquer treinador sem vergonha que venha passar pelo clube. Seja treinador, seja jogador. Porque Arthur Jorge não era ninguém em Portugal até então. Não era ninguém, porra. Treinador de Braga, porra. Quem é Braga, porra? Treinador de Braga. Veio pra cá, fez fama e faz essa canalice. Porra, seja homem, joga limpo, porra. Qual a dificuldade de chegar a jogar limpo? Olha só, eu tenho uma proposta gigante nas minhas mãos, porra. É o futuro da minha família. E vai embora, porra. Qual o problema disso? Agora fica com essa safadeza, essa hipocrisia, essas meias conversas. Olha, eu tô indignado com esse camarada. Tô indignado. Vá e não volte nunca mais. Ainda vai tarde. Porque pessoas desse naipe a gente não precisa no Botafogo. A gente não precisa disso. O Botafogo é muito grande. É muito grande. E hoje ainda é maior. É maior. Porque tem uma história gigante, uma história linda de conquistas com seleção brasileira, com aquilo que existia na época dos campeonatos. E hoje com essas conquistas, da qual ele tem participação, é fato. Eu não tenho como negar isso. Mas o Botafogo ainda é muito maior. Então não tem jogador, não tem treinador, não tem John Textor, que é o dono, não tem ninguém que seja maior do que a instituição Botafogo. Eu estou assim, indignado com esse calhorda desse Arthur Jorge. Ele já poderia ter saído há muito mais tempo, ele sabia que ia sair e ficou tentando cozinhar o frango, né, em banho-maria, correndo o risco do Botafogo se prejudicar na escolha de um novo treinador. Que venha um novo treinador, seja brasileiro, seja português, seja espanhol, seja lá quem for, mas que seja uma pessoa de caráter, que não seja um calhorda, como é Arthur Jorge, como foi o outro que saiu lá, o Luiz Castro. Que nós possamos ter um 2025 glorioso, como foi o 2024. E que venham homens de verdade para trabalhar no Botafogo, e não moleques, como os 2 últimos portugueses que passaram pelo Botafogo. Forte abraço, tamo junto.